Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. E não é diferente hoje, porque vem falar exatamente a lição 12, de 21 de março de 2021, vem falar da urgência do discipulado, meu irmão. Agora, por que essa urgência, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa, discipulado não é a mesma coisa que aluno não, meu irmão. Aluno ouve o professor muito bem, mas o discipulado, a pessoa que é discípulo realmente, ele faz igual o mestre, ele procura aprender a palavra e obedecer e fazer o que o mestre faz. Era dessa forma que os discípulos se conduziam, fazendo o que Jesus fazia. Entendeu? E assim também outros, como Aristóteles, Platão, quer dizer que viveram nas suas épocas, eles tinham discípulos, pessoas que aprendiam com eles e desenvolviam as mesmas técnicas que eles, e faziam as mesmas coisas que eles. Isso é ser discípulo. E com Jesus também não foi diferente, irmão. Jesus ensinou e ele dizia realmente que os discípulos faziam o que ele fazia. Exatamente isso. Então, ser discípulo do Senhor é exatamente isso. Nós temos que aprender a palavra e pô-la em prática em nossa vida, fazendo o que ela nos ordena, fazendo o que ela nos manda. E é por isso, então, a urgência do discipulado, irmãos. Então, veja bem, o texto diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Ensinar a todos, a todas as nações. Não foi só uma nação, não foi só para o povo israelita, não, meu irmão. A todas as nações, pregando o Evangelho do Reino a respeito de Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade. Glória a Deus. Verdade prática diz, chamamos de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. É para que nós tenhamos, meu irmão, maturidade cristã. Irmãos, veio o seguinte, eu procuro justamente me ater à palavra de Deus, à Bíblia. Eu não procuro outros recursos, é a Bíblia Sagrada, meu irmão. É o que está escrito na palavra de Deus, porque ela é que nos edifica, ela é que vem melhorar realmente o nosso aprendizado, o nosso comportamento para com o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Então nós temos que ver realmente isto. Então, o ensino bíblico, irmãos, ele mostra que é necessário realmente que haja alguém experiente, idôneo, que ensine e pessoas dispostas a aprenderem, né? Com o objetivo de atingir o quê? A estatura de varão perfeito. Aleluia. Efésios 11, 14, diz, e ele mesmo, né? Nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui deixou a sua palavra, chegamos à estatura, ele falou, né, para os seus discípulos, eles nos transmitiram a estatura de varões perfeitos. Na fé cristã, a relação, irmãos, entre mestre e discípulo é atemporal, não tem tempo, é em tempo e fora de tempo. É por isso que nós temos que realmente compreender a palavra, né? Então, o nosso mestre por excelência é quem? É o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência, certo? Porque, irmãos, existem os pastores, evangelistas, os diáconos, professores da escola dominical, os mestres, estão aqui para nos ensinar, realmente, mas tem que buscar o quê? Na palavra de Deus, que o Espírito Santo fala por nós. Então é desta forma. Então veja, que o discipulado ele acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio. Ele é de fundamental importância, como base inicial na formação cristã, no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal, certo? Então, irmão, tem que ensinar realmente o novo convertido. A pessoa aceita a Cristo e sabe o que é a respeito de Jesus. Ele apenas foi convidado, né? Agora, aqui dentro, na igreja, vai ter que aprender, meu irmão.
Então é importante que haja o quê? Discípulo. Eu também fui discípulo. Eu também continuo sendo discípulo, porque eu aprendo a palavra de Deus todo dia. Eu aprendo com o mestre, meu irmão. Procuro me esmerar em entender e compreender. Buscar ensinamento na palavra de Deus. Então eu continuo sendo discípulo. Né? Embora eu tenha aqui esse cargo de professor de escola dominical, para mim é uma passagem no tempo, já que eu disponho de um pouco de conhecimento, eu procuro transmitir o que eu sei. Né? Mas quem realmente dá o verdadeiro ensino é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. É Ele que age no nosso ser, no nosso coração, esclarece a nossa mente para compreendermos a palavra. Então, o que é discipulado, meu irmão? O termo discipulado, ele vem do discípulo, que significa o quê? Aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica, irmãos, ao cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 14 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja aí, meu irmão, o Senhor nos alertando realmente para isto. Por que muitas coisas estão acontecendo na igreja hoje? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não procuram aprender realmente o significado da palavra, o sentido, ensinar corretamente. Graças a Deus que nós tivemos muitas aulas aqui no passado que nos ensinaram até como nos portar, como convém nós procedemos quando visitamos nosso irmão, que nós devemos visitar sozinhos, já que nós somos casados, irmãos. Nós somos ministros da palavra, então todos nós somos casados. Temos que levar a esposa para acompanhar. Eu não devo estar visitando a irmã sozinha em casa. Isso causa problema até para vizinhos que começam com falatórios errados. Então, essas coisas tudo estão na Bíblia. Tudo isso. E nós já vimos isso na nossa escola dominical, em nossas lições anteriores, irmão. Então nós aprendemos isso também, como nos portar no meio da sociedade, né? Então eu não posso me referir agora a esses ensinos novamente aqui, porque não é o caso agora, mas sim de discipulado, que eu tenho que aprender, desenvolver e passar a ensinar os outros também, da forma correta, não da forma errada, entendeu? Então é isso que nós temos que pensar. Então, o discípulo, o termo se aplica com frequência aos evangelhos, aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional, social. Então, o ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Glória a Deus. Romanos 7 fala sobre isso, irmão. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmere-se. Tem que procurar aprender, buscar na palavra de Deus, entendeu? Eu, geralmente, o meu ensino, a minha busca é lá dentro, meu irmão. Como aqui tem diversos versículos, para que a gente medite, assim que a gente tem que estudar a lição da escola dominical, entendeu? É desta forma. Então, veja que nós temos que aprender segundo a palavra do Senhor. A grande comissão, meu irmão, ela está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20.
não é? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar em todas as nações, ou façamos discípulos de todas as nações, não é? Isso na tradução da Nova Almeida atualizada, é manteteuon, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, meu irmão, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, está lá no versículo 20. Pois bem, por que nos fala, diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí, meu irmão, Jesus falou que eu vos tenho ordenado. Então é uma ordem de Jesus, irmão. Não é um pedido, não. É uma ordem divina. É a ordem de discipular, de ensinar, foi dada por Jesus. Então nós temos que cumprir esta ordem, irmão. Porque se nós fugirmos disso, estamos fugindo da nossa responsabilidade, não é? Então nós temos que ensinar. Nós temos, porque foi uma ordenança divina, como está escrito. Leia aí na sua Bíblia, Mateus 28, 18 a 20. Pois bem, então veja aqui, o discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando a guardar todas as coisas. Então veja que deve guardar para poder ensinar. Eu aprendo, guardo. Agora, de que forma eu vou aprender e guardar, irmão? Eu vou ter que fazer o quê? Praticar. Praticar. Certo? A educação cristã, irmãos. Então veja aqui o cumprimento. Jesus ensinou. O livro de Atos mostra aos apóstolos no cumprimento dessa palavra. Lá em Atos 2,42, irmão, ele nos diz o quê? Vejamos então aqui a palavra do Senhor, não é? Então vamos que a educação cristã, a doutrina dos apóstolos está dentro, não é? Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Louvado seja Deus. Em João capítulo 14, versículo... Vamos ver primeiro aqui, irmãos, por exemplo, a palavra do Senhor está dizendo. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta em diversas disciplinas sobre Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética. Louvado seja Deus. Então nós temos que ver que o Senhor ensinou todas essas coisas, não é? Jesus ensinou tudo. Então nós aprendemos tudo dentro da palavra de Deus. É dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pois bem, então nós temos que admitir realmente, irmão, que o vocábulo discípulo no Novo Testamento ele carrega consigo o quê? A ideia de seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Por exemplo, o saudoso e grande educador cristão Howard Hendricks escreveu uma obra clássica em educação cristã, discipulando o caminho para afirmar o caráter cristão. Louvado seja Deus.
Como o título da obra diz, o discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão, para servir ao próximo e influenciá-lo na convivência. É um mergulho na vida interior que força o discípulo a confrontar consigo mesmo os ideais elevados do Evangelho de Jesus. E o melhor lugar para se refletir sobre isso na igreja local é a escola dominical, não é? Então nós temos que ver realmente, irmão, que nós temos que obter valores espirituais para podermos realmente compreender. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela se discerne o quê? Espiritualmente. Por quê? Quem é que nos ensina? Quem é que nos faz ver essas coisas? Não é o Espírito Santo de Deus? Então é por isso que nós temos que realmente aprender a palavra, guardá-la em nosso coração, e temos que aprender realmente, procurar estudar a palavra do Senhor. Estudar, não é? Só assim nós vamos desenvolver em nós um espírito sadio, uma convivência sadia entre os irmãos, meu irmão. Que é que diz lá em Salmos 133:1, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Onde a gente aprende sobre isso? Na Bíblia. Está lá o salmista falando. União. União. O Senhor Jesus, ele vai habitar onde há contenda? O Senhor Jesus vai habitar onde há desordem? Não, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nosso coração, porque ele já limpou, já adornou, não é? E ele fala conosco. Agora, se a gente despreza o que ele nos fala, ele se ausenta. Ele sai, irmão. Que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo saindo, o inimigo de nossas almas, que anda por lugares áridos, ele não encontra lugar por aí, ele volta, ele diz assim: vou voltar para o lugar de onde saí. Ele chega lá e encontra tudo limpo, tudo sadio. E diz a palavra de Deus que ele leva consigo mais 7 espíritos ruins, não é? E aí o estado daquela pessoa se torna pior, porque agora não é mais só um, agora são 8. Então veja que a dificuldade é maior, meu. É muito maior, não é? Então temos que compreender realmente a palavra do Senhor. O tripé do discipulado, irmãos: a palavra, a comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço. Vamos ver aqui uma caneta para poder marcar aqui, poder desenvolver melhor este assunto. Então vamos ver aqui. A palavra de Deus nos fala aqui, segundo Pedro, a palavra de Deus nos ensina, não é? A palavra de Deus diz, irmão, em 2 Pedro 3,8, o seguinte: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Não é? Já que o Senhor falou lá para nós que nós devíamos guardar tudo o que aprendemos, aqui em Pedro também vem nos falar que nós devemos nos recordar das palavras ditas pelos apóstolos. Em Atos 1, versículo 2 ao 4, ele fala o quê? Que até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi o que? Elevado às alturas. E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles. Irmão, uma coisa interessante que eu aprendi aqui. Observando estes versículos, muitas vezes a gente lê a palavra, passa por cima de coisas que nós devemos parar para meditar. Ora, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha a palavra do Senhor aqui, meu irmão, falando conosco, né? De uma maneira tal que nós podemos ver então que o Senhor Jesus, ele estava ali depois de ressuscitado, num corpo realmente, meu irmão, palpável, e ele comia.
Ele sentia aí, olha, comia com eles. Que coisa maravilhosa. Ele virou o quê? Um fantasma? Jesus não era um fantasma, não é? Então nós temos que observar isso, irmãos, que ele comia junto com os discípulos ali. Isso depois de ter ressuscitado. Está aí na sua palavra, na Bíblia. Então nós temos que observar. As autoridades das Escrituras, irmão, ela é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Não é? Está lá em 2 Pedro 3,2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como nós vimos aqui, o Senhor Jesus comia com eles após. Então eles ficaram aguardando receber poder do alto, ficaram em Jerusalém, para depois saírem e ensinarem. E era aqui então, eles seguiam a doutrina de quem? Dos apóstolos. Não é? Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Jesus foi assunto aos céus. Jesus foi para os céus, mas deixou os seus discípulos, qual ele ensinou muito bem. Então agora eles ouviam o quê? Eles aprendiam com eles. Jesus não estava mais presente na terra, mas os discípulos estavam. Eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno. E depois de Pentecostes, do Espírito Santo, não é? Se os irmãos forem ler aí na Bíblia de vocês, lá em Atos, capítulo 1, versículo 12 e 4, vai encontrar o quê? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, não é? E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, aleluia. Então, irmão, na atualidade, nós não temos mais os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é o que, irmãos? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Então nós temos que ver que realmente a palavra do Senhor que nos ensina. Quanto à comunhão, irmão, como nós vimos lá em Salmo, que os irmãos vivem união, comunhão, união, não é? Eles tinham tudo em comum, eles partilhavam da mesma crença. Então a comunhão, irmãos, é isso, koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Então no Antigo Testamento a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento das pessoas, não é? Como nós vimos lá em Salmos, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, não é? E Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Olha aí, irmão, esses homens, não é? Veja que Abraão ele foi considerado o quê? Amigo de Deus. Isaías 41:8, irmão, diz dessa maneira, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha aí, Abraão foi chamado de amigo de Deus pelo próprio Deus. O profeta falou isso. Através da boca do profeta, falou, mostrou então, que mas tu, ó Israel, servo meu, e elegi então descendente de Abraão, meu amigo, não é? Então veja que realmente, em Tiago 2, 23 e 24 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Por que ele se assemelha, irmãos, a esse homem? Porque ele olha a si mesmo, pois a si mesmo ele se contempla e se retira, e para logo esquecer de como era a sua aparência. Então o elemento que ouve a palavra, mas não pratica, ele vai esquecer. Ele vai esquecer totalmente, né? Então se não houver a praticidade de realmente cumprir o que a palavra de Deus está mandando, irmão, então ele vai esquecer a palavra facilmente.
tá certo? Ela não vai enraizar no coração. É isso que nós temos que perceber. Então a comunhão no cristianismo ela envolve o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. A comunhão, irmão, na igreja de Jerusalém era tão forte, né? Que, como diz aqui a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, de união, de comunhão. O texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Está lá em Atos capítulo 4 e versículo 3, irmão. Não pode ler na sua Bíblia. Aí é versículo 32, que diz: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Né? Eles eram tão unidos que compartilhavam tudo. A comida de sua casa, o lazer de sua casa, com aqueles que não tinham. Veja a diferença da igreja hoje. Né? Mas mesmo assim, irmão, aquele povo lá, antigo, eles não tiveram os apóstolos, Moisés, como a palavra de Deus diz, o escritor salienta aqui, que eles não tiveram tanta comunhão como a igreja atual depois de Jesus ter vindo. Então é isso que nós temos que ver. Não é? Então, meu coração diz o que? Respeito o que? Ao centro da vida, a mesma inclinação, alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, não é? Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humanidade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É eu não querer ser o tal, meu irmão, querer ser o egoísta, querer tudo só para mim, né? E os melhores cargos na igreja, eu sou o tal, eu é que falo mais bonito, eu é que prego mais bonito. Não é nada disso, meu irmão. Primeiro nós temos que ter humildade de reconhecer a autoridade nos outros também, né? E nós temos também que reconhecer que tudo vem de Deus, nada é nosso, nada nasceu com a gente. Portanto, tudo vem do Senhor, aleluia. O ensino que nós tivemos, o aprendizado que nós temos através da palavra de Deus, que é o Espírito Santo que nos edifica. Então nada é nosso, meu irmão, tudo veio dele. O serviço, irmão, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer o quê? Um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Não é? Já lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam lá além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, irmão, servir ao Senhor é imitar o Senhor Jesus, né? É fazer o que ele fez, pregar a palavra, ensinar, orar pelos enfermos, para Jesus curar, né? E suprir a necessidade dos famintos quando nós temos. Se nós temos condição e não fazemos, então nós pecamos, é segundo a palavra do Senhor. Então nós temos que observar isso tudo, irmão. Seguir o que realmente nós temos aprendido na palavra do Senhor. Por exemplo, em 1 João 3,16, diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmão, lê na sua Bíblia, está em 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18. Filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Tópico 3, irmão. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Aleluia. Então, o crescimento espiritual é um processo do discipulado, tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas vêm a Cristo
precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência, não é? Uma de novidade de vida. Leia aí depois 2 Coríntios 5,17, Romanos 6,4, irmão. Irmãos, vão observar direitinho aí, na palavra do Senhor. Aleluia. Então veja aqui. Lá em 2 Pedro, por exemplo, capítulo 3, versículo 18, diz: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona o quê? A igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, não é? Então, observe isto, meu irmão. Proporciona também o crescimento numérico. Leia aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 9, versículo 31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Se o irmão for ler lá em Atos 18, 22, 23, 19, 1 e 20, 31, vai observar exatamente isto, não é? Sobre a viagem de Paulo a esses lugares ali. Em Éfeso, por exemplo, que ele ficou 3 anos. Né? Então, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria, o público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Está lá em Atos 11, 20 e 21. Né? Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Aí, meu irmão, fazer discípulos não é a mesma coisa. Como eu já frisei para vocês, o discípulo é aquele que segue o mestre. Então, seguir o mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Onde é que ele nos ensina? Na sua palavra. Tudo que está escrito ali é para o nosso aprendizado e para nós praticarmos. Não adianta ficar só falando, meu irmão. A gente tem que praticar. Hein? A gente tem que praticar, fazer o bem a todos. Eu não posso ter raiva de ninguém, meu irmão. Eu não posso ter ódio de ninguém. Porque se eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa. Não está na sua palavra escrito isso? Se não perdoardes, não é? Vossos pecados também não serão perdoados. É desta forma, irmão. Então quer dizer, então se eu ajudo alguém, se eu tenho condição, posso ajudar e ajudo, o Senhor supre a minha necessidade, irmão. Ele está vendo que eu estou cumprindo o mandamento dele. Entendeu? Quer dizer, então nós não podemos nos excusar disso. É como ele falou, que isto aí foi ordenado por ele. Então que nós possamos ficar com esta palavra. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos, irmão, é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Aleluia. Então, irmão, que nós fiquemos com essa palavra. Nós sabemos qual é a grande comissão. É pregar o Evangelho. Agora, porque eu tenho que pregar o Evangelho, tenho que pregar de qualquer maneira? Não. Tem que se ter estratégia. Não é? Isso a gente aprende aonde? Na igreja. Não é? Sendo submetido aqui aos pastores, as pessoas que estão no comando da igreja. Não é? Não posso fazer por minha conta própria não, meu irmão. Como é que eu vou sair sem levar uma recomendação do pastor onde eu estou congregando? Como é que as pessoas vão me aceitar, me receber nas outras igrejas? Por exemplo, os apóstolos quando iam para as outras igrejas, mas eles eram reconhecidos, eles eram conhecidos, eles se apresentavam, não é? Mas eles se apresentavam com quem? Já com Paulo, que já estava lá pregando. Eles não iam chegar lá na igreja simplesmente e começar a pregar para o povo. Não, porque lá já existia alguém. Paulo estava pregando ali. Né? E quando não estava, Barnabé foi buscar Saulo para que fosse pregar, fosse ensinar. Ficou 1 ano em Antioquia, ficou 3 anos em Éfeso. Então quer dizer, então, tudo tem que ser feito com decência e ordem. Decência e ordem.
não é? Então, se eu pertenço, sou filiado a uma igreja, sou membro de uma igreja, eu vou sair em nome daquela igreja. Primeiramente, claro, em nome de Jesus Cristo, mas eu vou dizer o quê? Que eu estou sendo enviado pela igreja tal, não é? Para pregar o evangelho. Eu não sou um cão sem dono, como dizem por aí, um elemento sem eira nem beira, né? Eu tenho procedência, eu vim de uma igreja. Então é por isso que nós devemos estar ligados na membresia, estar ligados ali, realmente, efetivamente, para podermos sair e pregar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, nos livrar de todo mal. Porque nós sabemos que ao pregarmos, quem vai agir é o Espírito Santo de Deus. É bem verdade. Se nós transmitirmos a palavra com sabedoria. Agora, como é que nós vamos transmitir com sabedoria? Aprendendo a palavra, irmão. Aprendendo a palavra. Eu não posso sair sem saber nada, não é? Embora o Espírito Santo, ele não põe palavras em minha boca. A Bíblia diz que ele nos faz lembrar. Lembrar, irmão, eu tenho que lembrar. Se ele me faz lembrar, é de algo que eu já li, de algo que eu já vi, de algo que eu já vivi, que eu já presenciei. E isto é lembrar, não é? Então o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, para que possamos pregar a palavra, mas com o que nós aprendemos dentro da própria palavra, a Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que abençoe a família de cada irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa, que nós possamos pôr em prática em nossa vida, Senhor. Abençoa cada irmão que está assistindo essa aula, a sua família, salva os que ainda não te aceitaram como Salvador, reconcilia os que estiverem distanciados, Senhor, em cada família, que possam reconhecer que só Tu és Deus, e que vem buscar o Teu povo, a Tua igreja, santa e imaculada, ao dia, Senhor, porque assim Tu nos prometeste, e assim irás cumprir segundo a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém. Glória a Deus.